Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Como é que você está? Vamos começando aqui mais um programa Luz e Cura, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM. E se você não me segue ainda nas redes sociais, né? No YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las. Tá? E eu quero passar um recadinho para vocês, antes de a gente entrar num tema que vai ser bem interessante aqui. Vai ser uma continuação do tema da semana passada, onde eu falava sobre ânimos e ânima, né? Explicando um pouquinho o que é esse masculino e feminino dentro de nós. E hoje eu falarei sobre o tema de ânimos e ânima nas mulheres, ou seja, como que as mulheres lidam com essa questão da polaridade, né? E quais são as questões que nós precisamos dar muita atenção para que você aí, no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa, com seus amigos, que você não se perca, tá? Com essas questões. Mas antes disso, nós já vamos entrar no tema. Eu quero convidar a todos para um projeto chamado Papo de Carreira, tá? Meu querido amigo Luiz Prado montou esse projeto. Ele, que já veio aqui, eu entrevistei Luiz recentemente. Ele montou esse projeto chamado Papo de Carreira. E ele me convidou, né, para eu bater um papo falando sobre inteligência emocional. Então, lá vai estar eu, Luiz, a Cris Ueda, que ela é personal branding. Então, nós vamos falar sobre inteligência emocional, sobre mercado de trabalho, sobre o mundo corporativo, como que a gente desenvolve esse aspecto da inteligência emocional. Então, acompanhe, não perca, tá? Eu vou estar divulgando nas redes sociais. Vai ser terça-feira, não amanhã, mas terça-feira, dia 17/3 de 2026, às 19 horas, tá bom? Então, 17/3 às 19 horas. Depois eu publico nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão que é bem interessante, que eu adoro esse tema, né, sobre ânimos e ânima, porque é a base, eu entendo como uma base para que a gente possa se situar, para ver como que nós estamos operando o nosso sistema, bem como os desafios que vêm por aí, né? Então, na semana passada eu falava desse tema, algumas pessoas comentaram comigo a respeito de como, principalmente algumas mulheres, né, comentando comigo: puxa, Léo, mas eu sou tão, assim, impulsionada, né, para viver as experiências que eu desejo viver, seja de fazer um projeto de vida, seja de ir para frente e evoluir na minha carreira. Só que, diante a tudo isso, o que ocorre? Quanto mais, né, uma pessoa me disse assim: quanto mais eu percebo que eu preciso desenvolver e impulsionar a minha carreira, parece que eu me distancio muito mais da minha essência, parece que eu me distancio muito mais daquilo que sou, né? E aí, claro que eu dei conversei com ela ali, né, para explicar que a gente pode sim avançar, mas também temos condições de ir trabalhando essa questão, e principalmente as mulheres, elas podem trabalhar essa questão do seu feminino também, né? Porque as mulheres, e aí eu falo para todas as mulheres e falo também com os homens que têm os seus relacionamentos com mulheres ou convivem com mulheres, né? Porque isso é um tema muito interessante, e as mulheres realmente, elas ficam muito elas são muito impulsionadas para ir em busca de alguma coisa, e essa coisa muitas vezes ela ou está relacionada a um aspecto material, e não tem nada de errado buscar o aspecto material, tá? O problema é quando fica só nisso. E esse não é um problema exclusivamente do gênero feminino, tá? O gênero masculino também, né? Quando nós, seres humanos, buscamos apenas o material, nós estamos buscando apenas aquilo que está aqui, né? Nesse plano aqui. E diante a isso, o que acontece? O nosso emocional, ele tem demandas específicas que não necessariamente estão conectadas com a nossa, apenas com o plano material. Ela está conectada com algo que é a realização da alma, ok? Então, veja só,
Geralmente, quando as pessoas vão, né, chegam, estão fazendo um processo terapêutico e vão descobrindo aquilo que elas querem fazer, geralmente elas querem, né, não sai muito disso, tá? Geralmente elas querem ajudar fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, ok? Então, aquela pessoa que é um engenheiro civil, que quer construir mais, que quer dar um atendimento para o seu cliente, é um profissional da saúde, é alguém que trabalha com estética. A pessoa ela tem essa necessidade de querer ajudar, percebe? Então, a realização de alma, ela está relacionada com algo maior, com algo que a gente veio fazer aqui. E aí você me pergunta, mas Léo, onde que encaixa essa perspectiva do masculino e do feminino, do ânimos e da ânima, dentro do gênero feminino? Né? Né? Nós estamos vivendo um mundo muito acelerado, um mundo onde cada vez mais o senso comum, empresas, tudo mais, tensionam, né, para que você dê o máximo de si, né? E onde algumas ideias, né, são muito ventiladas de que as mulheres têm que ser alguma coisa específica, né? Então vamos destrinchar isso, né? Porque certa vez uma cliente minha estava me dizendo que ela participou de um evento de mulheres empreendedoras, né? Veja só, nada contra, né? Ok, esses eventos existem e são extremamente importantes, né? Eu apenas acho que o empreendedorismo ele não tem gênero, né? Então, quando existe um evento específico para mulheres, eu entendo muito bem que tudo isso acaba gerando as mulheres se sentem mais confortáveis, né, em relação a essa perspectiva. Só que ela me contava, ela falou assim, Léo, no evento eu sentia que eu precisava ser uma máquina de tanto trabalhar. Então era muito abordado toda a perspectiva do quanto que ela precisava ser profissional, competente, ter metas estabelecidas. E aí eu fui pensando junto com ela e a gente foi trocando e descobrimos que essa perspectiva, o que foi ensinado do empreendedorismo feminino era especificamente aquilo que a polaridade masculina exigia. Então, olha que interessante. Diante a isso, nesse processo, eu falei assim, olha, você, com o conhecimento que você tem aqui, daquilo que a gente já vem trabalhando, né? Você me fala que todos esses aspectos assertivos, eles foram trabalhados. E até para que você entenda melhor o que é essa polaridade, depois que assistir esse vídeo aqui, volta num vídeo antes que eu estou explicando o que é o masculino e feminino, ok? Então, a capacidade assertiva, tem que ter metas estabelecidas, você tem que saber aonde você quer chegar. E nem sempre a gente sabe onde a gente quer chegar e tá tudo bem, tá? Porque muitas vezes nós estamos vivendo um momento da vida que nem é pra gente fazer tantos planos assim, é pra gente viver o momento, ok? E aí ela teve um start, ela falou assim, realmente, Léo, ali era um evento de empreendedorismo feminino, mas eu estava desenvolvendo meu masculino. Olha isso. Ou seja, sabe que o que nós sentimos muita falta, e é isso que eu trabalho com muitas mulheres, inclusive executivas. Executivas a nível de alta gestão, diretoria, C-level, ok? Onde que está a produtividade do feminino? Isso não tem nada a ver com feminismo, ok? Vamos deixar bem claro aqui, tá? Feminismo é outra coisa. Um dia eu até vou fazer um programa falando sobre essa perspectiva do feminismo, quanto que o feminismo objetivamente deturpa o feminino completamente, tá? Feminismo, basicamente, só para que vocês entendam, ele tem um objetivo específico, né? Está baseado em uma ideologia que não tem como objetivo proteger as mulheres,
tem como objetivo trazer poder para as mulheres, entende? É completamente diferente, né? Então isso vai fazendo uma disrupção na sociedade muito grande e seguramente afastando as mulheres da sua essência. E quando você faz isso, né, o que as mulheres não perceberam é que essas teorias, elas na verdade elas montam um alvo, e esse alvo é a mulher e a família. Quando você destitui ou ataca a mulher e a família, ataca a essência da mulher, você destrói as famílias e, como consequência, você destrói uma sociedade. E aí fica muito mais fácil de qualquer enlatado teórico passar a ser considerado verdade, né? Mas um dia eu falarei sobre isso, é um tema bem extenso e bem complexo, mas vamos se manter aqui no tema dessa questão do masculino e feminino dentro das mulheres, né? Então, essa minha paciente, ela me dizia isso e ela sacou, ela percebeu, ela falou assim, então pera lá, se o que está sendo vendido, e eu paguei caro por esse ingresso, para participar de um evento de empreendedorismo feminino, né? Onde o que eu fui buscar, eu sei o que ela foi buscar justamente a integração entre a pressão que ela vive no mundo corporativo, né? E como que ela posiciona a essência dela, que é o que eu trabalho com mulheres executivas, mulheres que têm suas empresas, ou seja, como você posiciona a sua polaridade masculina e feminina em equilíbrio no seu dia a dia. Ou seja, você pode ter sim toda essa energia de ir adiante, mas com equilíbrio, né? Então é isso que eu vejo que está mais alinhado com aquilo que a gente vive hoje, né? Porque a mulher, ela se cobra muito, né? Geralmente todas as mulheres falam assim, puxa, Léo, eu chego em casa e eu me cobro pelo fato da minha casa estar bagunçada, né? Eu me cobro porque eu gostaria de dar mais atenção para meus filhos, né? Ou eu gostaria, ou quiçá, mora sozinha, mas se sente incomodada quando a casa não está arrumada, né? Então isso é muito interessante, porque a essência da mulher, ela traz harmonia. Bem como, por exemplo, em um relacionamento, se a mulher não está bem, a casa se desequilibra. Isso você pode ver, você que tem um relacionamento, se você não estiver bem, certamente a sua casa se desequilibra energeticamente, né? Por quê? Porque a essência da mulher se realiza a partir do momento que ela traz esse equilíbrio. Percebe? É muito interessante quando, por exemplo, existem ali uma mulher e um homem, né? A casa de um homem que é montado apenas por ele, né? Ele pode até deixar a casa dele organizada e limpa, né? Mas se entra uma mulher ali, ela vai dar um tom diferente para aquela casa, né? Os meus pacientes que moram sozinhos falam assim, nossa, Léo, homens, né, que moram sozinhos, falam assim, olha, minha geladeira tem algumas cervejas, alguns frios, e eu preciso fazer uma compra generosa em casa, preciso me cuidar, né? Então veja só, isso é muito interessante, porque quando eu for falar do masculino e feminino nos homens, eu vou falar sobre isso, a dificuldade que eles têm de se cuidar, a dificuldade que homens não aprendem a se cuidar, ok? E tem até uma questão psicológica em relação a tudo isso, que nós vamos abordar, mas isso é para o próximo programa, tá? Então, essa minha paciente, ela dizia assim que ela percebeu que ali ela só teve o desenvolvimento do masculino interno. E quando apenas o masculino interno é ventilado ali, quando ele apenas você só investe nesse ponto, seguramente isso vai trazendo uma sensação de sofrimento, abandono e solidão, tá? Então veja só,
sofrimento, abandono e solidão. Por qual motivo? Porque, veja só, mulher, entenda bem, quando você só trabalha os aspectos assertivos da sua vida, né, você só está trabalhando o seu masculino interno, você só está trabalhando a sua polaridade de ânimos. Logo, diante a isso, você não tem dentro de você desenvolvido aquilo que vai trazer harmonia, que é o seu feminino. Olha, eu perdi a conta já da quantidade de mulheres que chegam por volta de 40 anos, né, 38, 40, 42, 45 e dizem assim: eu estou cansada, eu não aguento mais, a vida que eu levo é muita cobrança e eu fico pensando se vale a pena tudo isso, né? Se vale a pena esse nível de exigência que eu sofro todos os dias. Porque chega um determinado momento que dar atenção para um lado apenas, né, faz com que você entre em um cansaço absolutamente intenso. E aí a vida começa a pedir coisas diferentes. A vida começa a pedir para que você olhe para aspectos mais sutis. É aí que eu, dentro de um processo terapêutico, eu trabalho muito com as mulheres, né? Assim, delas conseguirem compreender que elas podem entrar em contato com aquilo que elas gostam, de voltar a dar atenção. E geralmente aquilo que gostam é aquilo que a pessoa, certamente com uns 40, 40 e poucos anos, já não faz há quase 20 anos. Olha que interessante. Então, muitas vezes as mulheres começam a perceber que elas gostam de pintar, que elas gostam de se interessar por aspectos de decoração da casa. Isso não quer dizer que é único e exclusivamente das mulheres. Tem homens que adoram decorar suas casas também, né? Mas é aquilo que ela gosta, né? Teve uma querida paciente que ela começou a se interessar por fotografia, né? E ela tirava fotografia de lugares de natureza. Isso aproximava ela do aspecto sutil, aproximava ela do feminino dela. Então, geralmente, quando algum curso, workshop ou algum vídeo na internet vende a ideia para a mulher que para que ela possa ser mais feminina, ela precisa ser empoderada, que ela precisa ser ultra maravilhosa, né? Isso são aspectos ali, né? Ideias que só ventilam o ego, só massageiam o ego, ok? Porque segurança emocional se estabelece em primeiro lugar com humildade, não é com poder, com um olhar profundo para dentro. Isso traz paz e leveza, não euforia. E certamente uma dose generosa de amor. Percebe? Então, quando isso se estabelece, a mulher ela vai entrando em contato dentro dela, ela vai começando a compreender assim, pera lá. Então, aquilo que eu sempre acreditei, né, que era o ideal de mulher, que vem sendo ventilado desde o final dos anos 60, anos 70, né? Que nos Estados Unidos, né, a Fundação Rockefeller encomendou, por volta da década de 70, encomendou uma pesquisa, porque eles queriam aumentar a circulação, né, de movimentar a economia, e descobriu-se que metade da população americana, norte-americana, estava em casa cuidando dos filhos. Então começaram a pensar como que eles poderiam fazer para que essas mulheres elas pudessem sair mais, né? Então estabeleceram que eles precisavam contar uma história, que ficar em casa é ruim, que constituir essa família você se desgastaria muito, o bom é ser
é ser um exemplo para a sociedade, que é o que a sociedade, né, os meios de propaganda vendem, né? Que o ideal é você ser magra, linda, espetacular, poderosa. Então, todos os meios de comunicação, inclusive produtos para facilitar o dia a dia, eram voltados para esse tema, ou seja, para que a mulher não perdesse tempo com o lar e pudesse ir para o mercado de trabalho. Só que, perceba bem, que diante a isso, a mulher ela ocupava um lugar no mercado de trabalho, porque sempre ocupou, ok? Na Primeira Guerra Mundial, se vocês assim, para vocês terem uma ideia, quem ocupava posições em fábricas de suprimentos eram as mulheres. Quem era a força de trabalho nas fábricas na Segunda Guerra Mundial eram as mulheres. Quem reconstruiu a Europa foi as mulheres. Percebe? Então, e eles precisavam de uma teoria, de uma ideologia, e foram buscar isso no marxismo, né? Ou seja, pegaram a teoria de Karl Marx, né? Fizeram uma salada ali e venderam isso para as mulheres, dizendo, olha, você precisa sair em casa, né? Todas as vezes que você for independente, você vai ser o máximo, né? E começaram a implantar essa ideia. Isso que não é a teoria da conspiração. Isso aconteceu de fato, né? Até os brinquedos das meninas, veja, qual era, na década de 70, 80, a boneca muito, assim, que as meninas queriam, né? A Barbie, né? A Barbie, ela é independente, alta, magra, loira, né? O suposto símbolo de beleza, eu digo suposto símbolo de beleza porque aquilo é vendido como a ideia de que só aquilo é bonito, ok? Ela tem um carro, ela tem uma casa e ela tem um companheiro, o Ken, que aquilo não representa nenhum homem, né? Ou seja, não é uma figura. Veja só, o que uma mulher geralmente espera de um homem? Ela espera deste homem uma segurança, que é muito confundido na sociedade como o homem ter dinheiro ou qualquer tipo dessa situação, né? Mas geralmente a mulher ela espera de um homem se sentir segura, emocionalmente segura, percebe? Então, ali já era introjetado na cabeça das crianças que elas precisavam trabalhar, ser independentes, estudar. Tá tudo bem fazer tudo isso, mas o fundo para que isso acontecesse era incentivar cada vez mais a polaridade masculina com foco de destituição da família. A família é o alvo. A família continua sendo o alvo nos tempos de hoje. Percebe? Então, veja só, o masculino, a polaridade masculina e feminina nas mulheres é de suma importância para que nós possamos começar a reequilibrar esse plano aqui, ok? Esse plano que nós estamos vivendo. Porque se hoje nós ainda fazemos guerra, é porque nós ainda estamos lutando. Veja só, estamos lutando como lutávamos há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Nós continuamos lutando por poder e território. Não mudou em nada. Ok? Então, no momento que se inicia mais uma guerra e mais uma guerra, nós estamos buscando as mesmas coisas. Ou seja, está faltando amor. E da onde vem esse amor? Do equilíbrio de masculino e feminino no gênero feminino, ok? Então, mulheres, vocês têm uma tarefa muito importante de equilibrar esse masculino e feminino dentro de si. Procure esse aspecto dentro de vocês. Dê atenção para os aspectos sutis. Reequilibre o seu coração e sua mente, ok? O programa está chegando ao fim.
E na segunda-feira que vem nos vemos com mais um tema onde nós vamos falar do masculino, da polaridade masculina e feminina nos homens. Um grande abraço a todos. Até logo.